4, verso 16 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém, queridos? Podemos assentar. Eu quero, antes de qualquer coisa, também ser grato a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de podermos estar aqui nesta casa, podermos glorificar o seu nome, poder aqui exaltá-lo, porque Ele é digno de toda honra, como cantaram as irmãs do círculo de oração. Grande é o Senhor e digno de ser engrandecido na vida de todos nós. Às vezes eu fico um pouco preocupado com a resolução que a gente entende da Bíblia e dá certos nós na nossa cabeça, porque Deus fala que nós devemos fazê-lo de alguma forma. Eu não sei se tem como deixar Deus mais grande, né, pastor Manuel? Às vezes eu fico pensando até no perfil da oração, porque ele inicia a oração e agregando isso a uma condição de pessoas não se identificando no seio delas. Porque quando Jesus está ensinando sobre a oração, ele diz: e vós, não disse nós. Ele disse: vós, quando orardes, orareis assim, não é? E começa dizendo ali: Pai nosso que estás nos céus. E isso pesa um pouquinho no argumento que para ele ser pai, nós temos que ter filho. E só pode ter filho aquele que honra o pai. Todos concordam? Pode dizer amém? Mas ele fala algo depois disso que parece-me que está muito além daquilo que seja a minha condição de ser humano. Porque ele diz: santificado seja o teu nome. Como fazer ser santo o que já é santo, o que está em estado, e em estado imutável? Paulo, quando está revelando Jesus na manifestação do que é um Deus chamado Emanuel entre nós, ele está dizendo que o nome dele está sobre todo nome. Como podemos santificar o que já é santo? Mas quando eu olho para a conjuntura da nossa comunhão, porque eu com essa irmã que está sentado aqui, e viemos aqui em nome de Jesus, quando nós começamos a congregar aquilo que seja o nosso louvor, a atribuição do grande Deus que Ele é, Ele vai sendo santificado na nossa vida. E isso é a maneira em que louvamos ao Senhor, que tem um perfil diferente do conjunto daquilo que seja uma estrutura musical. Talvez pudéssemos falar da sinfonia da vida, né? Porque somos dependentes, né? Os instrumentos de corda dependem da tecla de um teclado para ser auxílio na harmonia, né? Os instrumentos de sopro dependem dos instrumentos de coro para aquilo que seja a percussão de harmonia que vai dar com aquilo que pudesse ser a condição do solfejo. Se a gente for analisar também no perfil da vida, olha, o círculo de oração depende do ministério, o ministério depende da mocidade, a mocidade depende da igreja, e nós todos somos dependentes em um coral que pode louvar ao Senhor, e todos nós entoamos a Ele uma canção para torná-lo grande entre nós. Mas tornar grande quem já é grande. Eu disse aqui ontem que Deus é um mistério muito grande. Cabe a mim, você pode dar um Fá maior para nós, querido? Cabe a mim procurar entender isso. Como é que eu faço isso? Adorando a Ele. Eu vi na ministração sobre a oferta aqui a responsabilidade de alguém que pegou um reino falido por ocasião da incoerência do pai, pelo desvalor que fosse o complexo de lei, porque não era fácil mesmo. Mas ele teve uma atitude em adorar a Deus que chamou a atenção, deu tudo, deu o melhor, ainda que o melhor fosse boi surrado, boi destratados, porque não havia condições de nutrir os bois para arar a terra. Ele disse: eu vou pegar tudo isso e vou dar ao Senhor. E olha o que Deus fez. Cabe a nós, você que está sentado aqui, fazer o teu melhor ao Senhor. Isso será o teu louvor, será a tua música,
será a tua canção. Isso vai entoar bem diante de Deus. Fá maior. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Eu quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Aleluia. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Meu Deus, fiel a mim. Se não fosse essa fidelidade, a fidelidade que revelou um plano posterior a este, que descreve um tratado, que trata que pudesse ser uma condição e uma imposição para a circunstância que nos envolve a fidelidade de Deus. Aqui nós podíamos reger isso como uma partitura sendo desenvolvida a partir de um grande maestro, e no desenrolar do perfil dessa partitura, conhecer o final de uma música que encanta aos ouvidos de quem possa entender ou discernir, porque trata de um pensamento sobre nós, traz um argumento refletivo, aquilo que seja a minha condição. Eu fico pensando no que Deus, quando imaginou a minha vida, no que Deus, quando imaginou a tua vida, porque isso era trata que pudesse ser os seus pensamentos. Está o fator criar inserido nisso. Qualquer pessoa que vai desenvolver um projeto para criar alguma coisa e conseguir desenvolver esse projeto para executar essa coisa, primeiro ele trabalha com o seu pensamento. Eu disse ontem aqui que toda a estrutura da nossa vida, a partir da existência, toda ela está dentro da ciência de Deus. E o Salmo 139, verso 16, diz que Deus sabia disso quando ainda não fui formado.
formado no ventre da mãe, ainda antes que pudesse ter sido um óvulo fecundado, para que pudesse haver aquilo que pudesse ser um desenvolvimento embrionário, a fim de dar recurso para alguém vir à vida. Deus me enxergou ainda antes desse estado, e Ele diz que escreveu todos os dias da minha vida, antes que qualquer um deles existisse. Eu queria te fazer um pedido, querida que está aqui. Se eu fosse você, eu levantava a mão para dar a Deus louvor, honra e glória, porque foi Ele que pensou que você estaria aqui nesta noite para celebrar o louvor, a glória dEle. Nós encerramos o momento da palavra ontem dizendo que, com relação a que seja a nossa condição no mundo, não vai ser possível. No mundo não tem mais jeito. E estamos vendo dias após dias a condição em que o mundo, por ocasião daquilo que seja a sua força, porque ele tem força, minar a força dos fiéis, tirar aquilo que seja o vigor físico, emocional, talvez não espiritual, porque foi Deus quem disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E nós estamos vivendo dias, momentos, principalmente dentro do nosso país. Não vou falar dos países de fora, muito embora conheça um pouco, mas eu vou falar dos nossos dias, e a segregação maligna que nos envolve enquanto igreja. Às vezes eu fico pensando, porque trabalho isso com os argumentos que me envolvem, como confiar em Deus, como tratar daquilo que deve ser a condição de inverter os valores, uma vez que eu digo que confio em Deus, por acepção da força volumétrica que envolve as nossas casas, que hoje não vem mais na forma daquilo que pudesse vitupendiar a condição paterna, chega por cabos, por ondas de rádio, por sinais de satélite, e a gente vai perdendo a força, tendo uma constituição envolvida no sistema que nos governa. Nós vamos vendo os padrões que vão sendo estabelecidos legitimamente, constitucionalmente, que nos obriga. Eu sou de um tempo ainda que conseguia ver o paralítico entrar na igreja com a cadeira de roda e levá-lo a cadeira depois nas costas. Eu sou de um tempo que vi as pessoas chegarem cegas na igreja e voltar para casa enxergando. Eu sou de um tempo em que eu via o que era crer. Ninguém dependia daquilo que fosse a força bruta das mãos, ninguém dependia do que pudesse ser a condição, não é? A base daquilo que fosse a força de um trabalho. Éramos dependentes de Deus, porque críamos, mas se multiplicou a ciência. Hoje os nossos filhos, eles têm uma sabedoria no que é a tecnologia da informação, e eles passam a perna em nós, que nós estamos ficando sem força para lidar com essas coisas. Parece que a sinfonia está desafinando. Eu disse aqui hoje sobre alguns valores, por ocasião da educação que era nos dada no ritmo da violência, e hoje já não é mais assim. Se nós tomarmos a atitude, ainda somos presos, somos legitimados a uma condição de condenados. Não que também seja a favor daquelas coisas, da maneira em que nós éramos instruídos. Hoje temos uma condição de absorver mais conhecimento, mas labutamos pelo que nos desfavorece, porque passamos a acreditar, deixamos de crer. Se a Bíblia diz que os sinais seguiriam aos que creem, que os milagres seriam uma evidência na vida de quem crê, o que é que está acontecendo? Então Deus tem que parar no capítulo 24 de Mateus para começar a falar sobre um resumo daquilo que fosse uma história, e não uma história criada ou desenvolvida pelos homens, porque o plano de Deus para a vida e a existência dos homens foi Ele quem criou, não é resultado, nem é parte daquilo que pudesse ser a inteligência humana que desenvolveu para o homem viver. Foi Ele que pensou, e Deus está interessado em ser glorificado na nossa vida. Quando eu olho para o resumo, eu tenho que enxergar o Isaías,
não para destruir a cana que é quebrada. 780 anos antes de Jesus vir a essa existência, Deus estava falando isso com Isaías. Estava falando que tudo o que ele fez 1960 anos antes do que fosse um contexto babilônico, Deus estava dizendo que tinha um pensamento futuro, que com Israel não daria certo. Porque ele está dizendo assim: olha, com Israel a cana se quebrou, trilhou, mas o meu ungido não virá para destruir a cana que já é quebrada. Estava falando daquilo que fosse a simbologia do tratado de Deus em todas as alianças. 5 dispensações que não funcionou, que não deu certo. Tudo que Deus tentou, por ocasião daquilo que são os eventos relacionados aos dias de Israel, para que ele fosse glorificado na vida dos homens, não deu certo. Inclusive as canções cantadas por Israel, e cantigas de amor, como alguém apaixonado. Israel cantava como tal. Mas paixão é coisa dessa organização humana, da estrutura hormonal, do que pode se corromper. E o capítulo 33, verso 32 de Isaías, disse que eles cantavam, mas não viviam na prática o que fossem as suas canções. E Deus está dizendo: com eles não dá certo. Se você pegar o resumo do que foi a palavra de Jesus a 2 discípulos decepcionados, porque eles acreditavam que esse ungido haveria de remir Israel, haveria de afinar Israel para uma canção que agradasse a Deus. Mas de repente, aqueles que por ora, sabendo e conhecendo as palavras a respeito do Messias, transgrediram e pegaram esse que tinha o aparato que pudesse ser uma batuta na mão para reger, e tomaram dele a possibilidade e mataram ele. Deram ordem para crucificar ele. Resolveram julgar ele nas caladas da noite de uma sexta-feira, tirando os valores da canção. Mas foi ele quem disse: olha, depois de 3 dias, esse corpo depois de morto vai ressuscitar. Porque ele é uma esperança para mim e para você. Ele não veio destruir a cana que é quebrada, mas também não veio apagar o pavio que fumega. Se a alma ainda está aí dentro, irmão, se a alma ainda está aí dentro, irmão, ainda pode ser soprado pelo Espírito um pavio que pode incendiar essa terra, para mostrar que a palavra de Deus é verdade. E nisso está expressa a fidelidade de Deus. Talvez como eu cantei, eu não consigo expressar tal fidelidade, porque eu digo assim: a minha oferta é verdade. Ofereço a ti, Deus meu. Como é essa oferta? Para reconhecer que nada tem. O Salmo 149. Louvem ao Senhor. Não é cantem ao Senhor, louvem ao Senhor. Louvar é atribuir a Deus toda a forma daquilo que pudesse ser a expressão na vida que exalte o eterno e poderoso Deus. Com as ofertas, com as ações, com as manifestações, você tem que prestar um culto a Deus, porque Ele foi fiel à tua história e te fez assentar nessa noite para que você pudesse celebrar o louvor da sua glória. Mas nós somos marginalizados por um perfil de mundo. E mundo aqui está para que possa ser organizado, oriundo de cosmos, como música, né? Que é uma organização. Eu falei em poucas palavras aqui ontem que Jubal descobriu a ideia, ou melhor, teve a ideia de esticar uma corda, ou esticar um fio. Não sei do que era aquele fio, mas ele esticou. E percebeu que se timbrasse esse fio, daria som. Ele descobriu que pegando uma taquara ou uma madeira de lado interno oco e furasse ela em alguns pontos, isso é coisa de Deus no homem, né? É dom, né? Eu tentei explicar para os irmãos aqui como que uma lâmpada deve ser aceita, porque é uma maneira de raciocinar sobre tudo isso.
E isso não era razões daquilo que pudesse ser um milagre de Deus na vida do homem. Isso era a condição da semelhança, que ainda destituído do poder do pecado em nós, ainda nos dava condições de fazer coisas que vão além daquilo que possa se entender. Como o ato ou efeito de fazer uma gasolina, fazer um motor se conduzir e ganhar força para empurrar um carro. São coisas que a gente não para avaliar, mas é resultado de uma semelhança que temos ainda possuídos de Deus, capaz de nos fazer glorificar ao Senhor com aquilo que é a nossa vida. E uma coisa que a gente não para pensar é que nós não sabemos disso, mas o diabo sabe. O diabo sabe do potencial que há em você. O diabo conhece o poder que pode agir na tua vida. Por isso ele vai tentar de tudo. Um plano paralelo investido desde os dias do Éden é para que o homem não desse a Deus ou não pudesse dar a Deus a celebração de um louvor que exaltasse a Deus em tudo que ele criou. E esta noite Deus está dizendo que o diabo perdeu a batalha, que o diabo perdeu a guerra, porque com tudo que ele fez, você está aqui, você está reunido aqui para expressar a Deus a verdadeira adoração. Só os verdadeiros, só os verdadeiros. Levante a mão e mostre que você ainda pode glorificar o nome do Senhor. Mas vamos analisar se é verdade o que nós cantamos. Se não é a fidelidade de Deus, que se resume em bondade, benignidade e principalmente misericórdia. É o arpão de Deus para afinar os instrumentos. A misericórdia dele é aquela ação de compaixão que nos tolera quando nós somos enfraquecidos, que nos observa quando não temos condições em nós mesmos de ser o que Deus espera de nós. Por resolução de contexto, e a lei do precedente investiga isso, a jurisprudência divina investiga isso. Se Deus nos tratasse segundo as nossas ações, quem seríamos nós? O que seria você? Se Deus não fizesse repousar sobre ti a misericórdia, se Deus não fizesse investir sobre você o que fosse a compaixão dele. Eu acho interessante que Deus é quem tem desejos de nos abençoar. Ele estava pregando para uma multidão que lhe acompanhava 3 dias, porque só Deus era maravilhoso conselheiro. Só Ele tinha palavras que faziam o coração dos homens arder. Só Ele podia gerar esperança quando não havia mais esperança. Jesus, a manifestação daquilo que fosse o Deus dele, a sua deidade, revelava coisas que não era passiva ao entendimento dos homens, que não compreendiam as intenções humanas, quando ele parava e fazia algo que revelava que era sobrenatural. Tenta imaginar os principais amigos de Deus, aqueles que andavam com ele todos os dias, olhando para Deus e ele parado, deitado em um barco e dizendo: o Senhor não se preocupa com a gente, não vê que as ondas estão batendo no barco, não vê que o vento está nos surrando e que vamos ser submergidos. Tenta investigar Jesus se colocando de pé, levantando a mão. Pode ser que ele está fazendo isso para a tua história nessa noite e dizendo: para, vento, acalma, mar. E de repente vem uma grande bonança. O que era uma guerra exterior agora passa a ser uma guerra interior, porque os homens estão discutindo entre si e dizendo: quem é este que até o vento, que até o mar lhe obedece? Olha, que alama, e ela o abaixou ele, né? Ela o amava por sempre. Mas nós temos tantas dificuldades com o mundo que entramos aqui atropelados pelas circunstâncias e nos sentimos impotentes até para reagir, para dar uma boa canção ao Senhor, uma expressão de louvor digno de aceitação. Ah, se não fosse a misericórdia de Deus. E o que é pior, estamos confiantes nos cantores, atribuindo a pregadores, homens que têm compromisso consigo mesmo, pessoas que estão preocupadas com o seu ganho e usando o recurso que a palavra dá. E às vezes atribuímos a eles a condição de poder dar glória em um culto, quando a responsabilidade é individual, quando o compromisso tem que ser pessoal. Ainda que eu dependa de você para o efeito comunhão, porque ninguém faz comunhão sozinho. A Bíblia diz, o próprio Jesus falou que onde estiver 2 e 3 reunidos em teu nome, ali ele estaria. Olha para esse irmão que está do teu lado e
nós. Parece que os acordes vão se desafinando. E Deus diz: não, eu não quero que essa canção pare. Quando Ele envia o seu filho, mesmo que eles não interpretem quem é o filho. E ainda hoje isso acontece, porque eu olho para um Jesus que não investigou Ele em 30 anos. Eu enxergo Ele em 3 anos e meio, numa sinfonia, para aquilo que possa agradar os meus ouvidos. Para aquilo que possa atribuir a satisfação minha, pessoal. Um Jesus que cura, um Jesus que sara, um Jesus que faz prosperar, um Jesus que consegue mudar aquilo que pudesse ser as objeções erradas que participei na minha vida, um Deus que consegue consertar as histórias que eu mesmo destruí. Esse não é o Jesus que for enviado como ungido. Ainda que Ele faça isso, Ele veio para algo maior. No capítulo 6 de João, quando Ele está descrevendo o que e para o que Ele veio, Ele diz: olha, quem não comer do meu pão não tem parte com o Pai. Na revelação de Jesus, Ele traz aquilo que é uma proposta que vai contramão da satisfação dos homens. Porque Ele está dizendo: bem-aventurados são os pobres de espírito. Se você avaliar o que significa isso, tenta cantar ao Senhor uma canção que agrade o coração de Deus, abrindo mão de tudo o que você é, do que você conquistou. E por favor, não me diga que eu não sei o que eu estou falando. Porque se eu voltar 6 anos na minha história, era bom estar em Nova York, né, pastor Manuel? Era bom descer em um aeroporto em Madrid, em qualquer um desses lugares famosos do mundo, como eu vivi, e ganhando dólares, euros, muito dinheiro. Até que um dia em Corning, em uma cidade no norte dos Estados Unidos, em Nova York, perto de Colômbia, Deus foi me visitar num quarto. Uma manhã muito fria, porque o instrumento estava desafinado, pastora Adão. E eu vi a neve caindo pelos vitrais do prédio, e de repente eu enxerguei uma árvore lá fora, ressequida pela força do inverno. Não tinha folhas, enegrecida, castigada pelo gelo. Não tinha frutos. Aquilo entrou com uma força aqui dentro, porque naquela hora eu me enxerguei, mesmo tendo todos os recursos que uma natureza pudesse me dar, sozinho, sem esposa, sem filhos, sem igreja, sem comunhão e crente. Sabe que às vezes eu tenho uma preocupação, eu falei disso ontem na mesa onde nós estávamos comendo, que nós não avaliamos bem o que diz o Senhor em Mateus 25, quando fala sobre o arrebatamento e dá a disposição de 50% da condição do crente na igreja, e trata como aquilo que pudesse ser a condição de pureza em um ser humano, porque fala de virgens que não se contaminaram, mas havia pré-requisitos nas virgens que qualificava elas como sensatas ou insensatas. Para 5 delas o Senhor chamou de prudentes, porque além de serem virgens, além de terem lâmpadas, além de saber esperar o noivo, tiveram preocupação em manter reserva, tiveram preocupação de buscar azeite. Mas trata de 5 insensatas, que eram também virgens, que eram também pessoas que tinham lâmpada, que eram pessoas que também estavam aguardando o mestre. E detalhe, o momento de espera foi tão grande que todas as 10 caíram no sono. A diferença estava na condição de prudência que havia nas virgens, porque as prudentes, mesmo sabendo que pudessem dormir, tinham reserva para que a hora que fosse o grito dado no ressoar da trombeta, elas estivessem preparadas. Aleluia. Eu mando ignei, fly outro flu a flu, alamassuri comandei, oramundo ignei ramai. O Espírito Santo está passando em revista no seu exército, e Ele está me dizendo que está sondando corações. Ele está dizendo para mim que vai mudar a história hoje, que vai pegar você de uma maneira diferente, que vai investir em você, o que pode manifestar que como virgem Ele tem
vontade de se casar contigo. Por ocasião da espera, todas se cansaram, todas dormiram, até que a meia-noite. Qual é o significado da meia-noite? Obscuridade, densas trevas, momento de dúvida. Adjacências daquilo que pudesse ser a condição de não percebermos ou não avaliarmos um conceito que nos dê a condição de ter convicção. Meia-noite não é o que nós estamos vivendo. Se eu fizer uma pergunta que eu posso constranger você, mas quantos que estão aguardando o arrebatamento? Com certeza todos nós levantaríamos a mão, mas estamos de forma adequada, esperando o Senhor que prometeu há 2000 anos, dizendo que vai voltar. E ela macho elevasse o manto em Canai, porque Ele não tem interesse de te ouvir simplesmente cantar aqui, expressar boa técnica vocal aqui, ou quem sabe amadurecer a ideia de um conjunto quando nós somos desafinados, pegarmos uma carona e quem sabe cantar, pastor Manuel. Existe um lugar onde a canção será perfeita, e não é nesta terra, o mundo não vai permitir. Deus atrelou todo esse mundo e toda essa natureza a uma condição de destruição eterna, mas Ele mandou te dizer que Ele tem uma esperança para a igreja, para quem se manter fiel, para quem conseguir ser íntegro. Ele diz que vai voltar, Ele está voltando e virá para nos arrebatar. O ressoar da trombeta é um grito. Aí vem o noivo. Todas despertas. As virgens prudentes estão com as lamparinas bem acesas. Leia o texto, por favor. As insensatas estão meio que acende e apaga, quase apagando. E o que Deus tem comigo não tem contigo. O que Deus tem para mim não é para você. O que Deus tem comigo não é para a tua história. Ou então não haveria razões, pastor, para Ele me formar, me criar, se eu tivesse que viver o que Ele tem para ti. Não vai dar para olhar para a irmã, para o irmão e dizer: me dá um pouco do teu azeite. Chora mesmo. Porque enquanto tu chora, o teu odre vai se enchendo. E Deus vai trabalhando pela tua causa. Deus vai dizendo: persevera na minha palavra, porque eu vou te guardar da hora pior que virá sobre a face da terra, porque tenho esperança para a tua vida. Porque o crente de verdade vai sofrer, abrir mão, e aquilo que deve ser a condição de ser bem-aventurado não nos restringe a possibilidade de não passarmos por tristeza, por momentos de sofrimento. Ele diz que bem-aventurado é, mais do que feliz, é aquele que é pobre em espírito. Ele resume o texto dizendo: exultai nisso, quando por sua verdade, pela justiça que você vive, você for transgredido, injustiçado. Ele está mandando prestar culto, exultar no Senhor, é levantar o alarido de louvor, sabendo que existe uma esperança, e ela está para vir nos arrebatar dessa terra. E a expressão da fidelidade de Deus. Irmã, por favor, faz assim, por favor. Lembra a autoridade que Deus pôs aí? Que já curou. Que força tem o diabo para impedir a senhora de usar isso? Por que não está usando mais? Deus me manda te dizer: Ele não tirou nada da tua mão. Não deixa o diabo tirar nada. Ele não tem esse poder. Usa a autoridade que Deus te deu, porque ainda há muitos que precisam ser alcançados pelo poder que Deus colocou nas tuas mãos. Ele te dá força agora, Ele te reveste agora, porque tem grande obra com a tua vida, diz o Senhor. É uma mamblua, sai. Quer adorar a Deus? Levante a mão por um instante. Levante, feche os seus olhos. Mas por favor, abra o seu coração. Abra a sua alma.
porque Jesus quer fazer recair sobre você uma unção de vida, de poder, para você vencer, para você ultrapassar os limites pela força da fé, para você investir naquilo que seja uma perseverança, porque existe uma esperança. Ela foi morta, é verdade, mas ao terceiro dia ela estava caminhando com 2 discípulos no caminho de Emaús e dizendo: olha, mataram os que eu enviei. Ela foi dita pelo Pai, falada pelos homens, mataram os profetas, mas chegou nos nossos dias e ainda hoje ela ecoa, ainda hoje é a voz que alimenta, é a voz que dá esperança, é a voz que entoa uma canção com a nossa alma, que faz o Senhor ser glorificado, que faz o Senhor ser exaltado na vida daqueles que podem glorificar o nome do Senhor. Subjugados a essa condição. Por isso Cleópas disse: mas espera aí, tu és o único forasteiro, porque o mundo nos faz não enxergar Jesus devidamente. Ele consegue implantar escamas nos nossos olhos para não ver o que é Jesus. E foi Jesus que te fez uma promessa: estarei convosco. Pensou, pastor Manuel, Jesus pegando na tua mão e andando contigo todos os dias? Nunca. Eu confesso que eu já tentei largar das mãos dele, mas ele não me soltou. Ele diz: eu sou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Ninguém poderá te suster, ninguém poderá ir contra ti e resistir, porque eu sou contigo. Olha mais, foi Eneasicando, o Iramando na Blácia. E porque nas organizações, aquilo que seja essa condição de mundo, o Senhor vê a maneira que somos levados a conformar-nos com Ele. É porque não tem jeito mesmo. Não temos poder. Nós imaginamos assim. Não temos condições. Esses dias fui levado a um interrogatório numa sabatina. E alguém me perguntou: pastor, o senhor tem coragem de ir para a rua? Defender a causa dos cristãos a partir daquilo que sejam os direitos humanos? Ou sobre o aspecto disso que é uma ideologia do gênero? Falei: tenho coragem sim. Mas o senhor vai? Falei: não. Mas se o senhor tem coragem, se o senhor diz que consegue ir, por que tu não vai? Porque tem um Deus que me dá outra receita. Ele me disse que aquele que se chama pelo seu nome, se humilhar, se orar, se buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos e orar a mim, eu ouvirei. E eu virei e sararei a sua terra, que é a coisa mais importante para você, para nós. Mas nós preferimos tomar borrachada, gás de pimenta, quando temos um Deus que nos defende, que tem um plano para a nossa vida. Eu vou falar para você, mãe, eu vou falar para você, pai. Deus não te deu filho para ser alvo dos projetos do mundo. Os teus filhos são projetos de Deus. Faz a tua parte e Deus vai trazê-los ao seio daquilo que glorifica o nome dele. Eu vou te falar para a esposa, você que não tem o teu marido aqui, olha, porque se você fizer a tua parte, o Deus que vai trabalhar a favor da tua vida vai buscar o teu marido na droga, na cachaça, na prostituição. Se você está aqui nessa noite, Deus está dizendo que ele tem poder e te dá poder para vencer todas essas coisas e você glorificar e exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso. Essas organizações do mundo fez de nós pessoas que estejamos limitados às leis agora, não é, pastor? Que precisamos de uma área de dependência para aquilo que seja a suficiência dos impossibilitados. Ou temos que ter elevadores, ou temos que ter uma rampa de acesso para o cadeirante.
tirou de nós a força do crer. Que o aleijado entra aqui e sai aleijado. Que o cego entra aqui e volta cego. Deus errou. Quem foi que desafinou na sinfonia? Quem foi que se perdeu na partitura? Quem desentoou o acorde? Foi Deus que errou com a batuta? Quem foi? Fecha os teus olhos por um instante, por favor. Porque com os teus olhos fechados você não vai olhar para ninguém. Tu vai olhar só para você. Lembra quando Jesus te alcançou? Lembra quando Ele fez algo por você? Pôs um novo canto na tua boca. Trouxe uma melodia diferente para a tua vida que alegrava a tua alma. Colocou em ti a harmonia de tons a partir do amor, da bondade, da benignidade, da misericórdia, que ecoou com a tua alma com esperança nova. Lembra disso? Nos primeiros instantes, o primeiro amor te motivava a fazer tudo e um pouco mais pela causa daquele que te resgatou e te deu esperança. O que foi que mudou? O que foi que investiu contra isso que Deus te revelou, que incapacitou você de progredir, de ir além? Por isso o arrebatamento. E vai acontecer. Aqui no mundo não dá. Aqui no mundo, cada vez que passa, estamos sendo aludidos, iludidos, transtornados, vituperados na possibilidade. Estamos sendo envolvidos numa condição que nos freia, que nos impede de ir além. Então Deus tem que vir logo. Precisa arrebatar-nos logo daqui. Felizes foram aqueles que morreram em Cristo, que não viram as últimas horas, que não viram as suas expectativas sendo tragadas, que não viram as suas esperanças serem mutiladas, que não viram aquilo que fosse as ações de um mundo arrebatar deles sonhos. Estava conversando em uma mesa hoje, e a pessoa estava me perguntando: pastor, o que foi que fez do senhor alguém que voltasse a dirigir a igreja? Eu falei: não foi eu que voltei, foi Deus que me colocou de volta. Porque ninguém quer mais trabalhar pelo reino. O pregador não trabalha pelo reino, trabalha por si próprio. Ele tem que fazer segundo aquilo que possa envolver os volumes de massa, senão ele não volta. Não prega-se mais a verdade. E por favor, com muito respeito, pastor Manuel, porque o mundo tem uma força terrível que arrebata de nós os sonhos sem que a gente perceba. Nos faz conformar, porque se eu não for assim, se eu não for assado, eu não vou ser aceito. E o que é que Jesus vê nisso tudo? O que é que Deus, o Pai, agora um pouco distinto de Jesus, o que é que Ele vê nisso tudo? Será que Ele deu um filho inconveniente? Será que Ele errou quando fez um investimento tão alto em entregar o próprio filho por amor à nossa vida? Será que Deus estava equivocado quando pensou em você, quando resolveu te trazer a esta vida e depois de perdido te arrebatar da condição de mundo e te trazer para a sua maravilhosa e gloriosa luz? Porque segundo o que está escrito em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, nenhum de nós éramos, mas foi Deus quem disse: o meu ungido, ele não vai vir para destruir a cana que já é quebrada, e também não virá para apagar o pavio que fumega. Ele tem esperança para quem conseguir crer. Não estou falando de acreditar, porque acreditar revelou duas síndromes poderosas nos nossos dias. O dos ditos religiosos, que você olha para ele, o camarada é crente, se veste como crente, anda como crente,
crente. Senta-se como um crente. Mas aqui dentro está perdido. O tal Nicodemos, que quando vai ter um encontro com Jesus tem que ser na calada da noite, porque ninguém pode lhe observar. O que pensariam a respeito dele? Está desafinado. Olhar para José de Arimateia, olhar para a segunda hipótese que nos envolve hoje. Os presos à organização material que nos dá sustentabilidade em condições corruptíveis. Porque José de Arimateia era alguém que tinha posição, tinha status, tinha condição, mas a partir daqui pudesse ser a condição maligna que envolvia o seu povo. E para não perder a condição, para não perder a posição, tinha que olhar. Nesse tempo, onde é que vai estar você? Quem será você? No verso 8 do mesmo texto, Isaías, enquanto está profetizando aquilo que serão as bênçãos futuras para Israel, tem uma visão. Ele para com aquilo que são as profecias e começa a enxergar uma multidão de pessoas que vem voando. E ele começa a interrogar ao Senhor: Senhor, quem são esses que vêm como pombos voando ao seu combate? Deus se cala, não fala nada com Isaías. Bloqueia ali a revelação. Isaías volta às profecias. 782 anos depois, João é levado para a ilha de Patmos por ocasião de pregar contra o gnosticismo, a inconformidade de um homem que ainda vive a palavra, e levado por aquilo que deve ser os seus opressores para ser morto na ilha de Patmos, é arrebatado dali e é tido em visão no terceiro céu. Inclinado, prostrado, vê um anjo que fala com ele. Nas muitas revelações que Deus lhe dá, ele abre os olhos e enxerga, ou melhor, ele começa a ouvir uma canção de uma multidão daqueles que vêm como o som das muitas águas, cantando e dizendo: Santo, 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 é aquele que venceu o inferno e a morte e vivo está, e traz nas mãos a chave da vida. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor. A multidão das muitas águas chama a atenção de João. João interroga o anjo e está questionando, perguntando: quem são estes que está vindo cantando no alarido de muitas glórias, dizendo: Santo, 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 é aquele que venceu o inferno e a morte, tem a chave da vida nas suas mãos, e ainda a ele pertence a honra e a glória. O anjo para o que está fazendo e começa a dizer a João: estes são aqueles que lavaram as suas vestes debaixo do Cordeiro e assistem o direito de reinar com ele por toda a eternidade. Podemos ficar de pé? Por que Satanás nos odeia tanto? Por que Satanás te odeia tanto? Aqui nós brigamos para ser pastor. Verdade não é, pastor mamãe? Tem pessoa brigando por uma cadeira em cima do altar. E se sentar no lugar dele é perigoso. Brigamos às vezes para que pudesse ser uma condição de sermos destacados como um líder num ministério administrativo. Mas essas coisas não entram no céu. No céu não vai ter pastor, não vai ter pregador, não vai ter famoso da mídia gospel. No céu não vai ter nada disso. Não vai ter celular para ninguém ficar tirando fotos. No céu não vai ter câmeras para registrar o melhor momento, a melhor palavra, quem pregou melhor.
somos virgens, temos lâmpada, estamos esperando o mestre, o noivo. Uma coisa que me chama muito a atenção, pastor Manuel, o senhor já deve ter lido isso, é o amor de Deus por Israel. Só que o amor de Deus por Israel foi menor do que por nós. Porque para Israel ele diz: olha, eu vou me desposar com a prostituta. Estava chamando Israel de prostituta. Capítulo 2, verso 19 de Amós. E ainda diz mais: serei obsequioso com Israel. O que ele está dizendo? Eu sei que Israel vai transgredir, vai pecar, mas eu vou amá-lo assim mesmo, a um ponto de me casar com ele. E nós, a igreja? Capítulo 11, verso 39 de Hebreus. É Deus quem está dizendo que aqueles homens que conseguiram ser destaques em Israel por ocasião da força da fé, ainda que de forma indireta, porque não era conceito na mente deles a força da fé, que viveram coisa e fizeram coisa a partir da fé de forma indireta, que tornou os grandes heróis da fé. Eles tinham promessa, mas viram de longe, não alcançaram, morreram antes. Sim ou não? Não está escrito? Por quê? Porque Deus foi injusto, irmã? Porque Deus tratou eles com injustiça? Hein, irmão? Capítulo 11, verso 39, quando Deus está dando um relato sobre o que fosse a ocasião dele, diz que encerrou eles lá em um passado, tendo promessa, e não alcançaram, viram de longe. Porque Deus pensou coisa superior ao meu e ao teu respeito. Eu vou te fazer uma pergunta só. Se você quiser sair do teu lugar e vir aqui para receber uma oração, quem vai ser você depois de hoje? O que vai ser você depois desta palavra? Que canção você vai entoar? Que louvor você vai prestar ao Senhor, se Deus te der vida amanhã? Quem será você a partir de agora? O que será você de hoje para frente? Vocês querem cantar? Enquanto eles vão cantar, eu quero que você pense nisso. Se vocês forem capazes de crer que o que Deus quer revelar na vida de vocês é coisa grande, inefável, que não está patente aos olhos humanos poder compreender, então eu quero que você saia do seu lugar. Eu vou orar por você nessa noite, porque o que Deus quer fazer através da tua vida é revelar que Ele está no controle da história, e que logo Ele vai gritar com o ressoar de uma trombeta para arrebatar os fiéis da terra, para tirar dessa terra aqueles que guardaram a palavra da perseverança, aqueles que subsistiram às forças de mundo, não se conformando com as iguarias dessa natureza, a esses que lavaram as suas vestes debaixo do sangue do Cordeiro. Existe uma esperança e Ele está prestes a revelar a possibilidade dela. Qualquer um de nós. Eu queria pedir ajuda aqui, essa irmã de preto. Vem cá, por favor. Eu quero que a senhora vá ali e dê um abraço nela. Não é cochichar, mas diz no ouvido dela que Jesus assistiu tudo nesta noite, que sabe dos conflitos, que na terça-feira passada, quando ela ouviu aquela palavra que lhe tornou desgostosa, querendo matar a esperança, Jesus intercedeu, aliás, o Espírito Santo intercedeu por ela perante o Pai, e ela disse: Jesus, se tu és comigo, me dá só um abraço. Jesus está dizendo: nesta noite eu estou te abraçando e tenho algo novo para revelar. Oh, aleluia! Oh, aleluia! O que a gente pode cantar? Podemos cantar o mesmo de ontem, 193?
Todos nós, indiferentes de condição, de situação, não temos nenhuma distinção perante o Senhor. Todos nós somos observados da mesma maneira. Estamos diante do mesmo patamar. Não há maior, não há menor. Deus não morreu para uma maioria ou para uma minoria. Ele se entregou por todos e quer arrebatar a todos. Quer mostrar para nós. Não é só com palavras, é com sentimentos. Deus vai consertar tudo e começa hoje. Ele diz assim para ti: não te vejo pelos pecados, pelas transgressões, pelo que és capaz de fazer. Te vejo pelo projeto que tenho contigo, quando te trouxe a essa existência. E ainda dá tempo. Estou te dando algo diferente agora. Recebe. Abraça aí. Cabe a mim. Pode soltar aí, queridos. Cabe a você. Porque isso é pessoal, é particular. É você, não é o pastor, não é o pai, não é a mãe, não é o marido, não é a esposa, não é o filho. É você que tem que avaliar, que precisa tomar a decisão, que precisa olhar para o argumento de uma sinfonia e não ficar em desarmonia. Deus quer mudar tudo, Deus quer fazer tudo diferente, mas Ele precisa entender que você quer isso. Minha alma a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas. Minha
sinfonia com tons. E só Deus é glorificado nisso. Curve a sua cabeça. Querido Pai, eu quero pôr diante de Ti o sacrifício que o Senhor me propôs para esses 2 cultos aqui nesta igreja. Quero dizer diante de Ti, Pai, da minha gratidão por ter confiado a mim, Senhor, os instantes com estes músicos do campo de Campo Largo, com a vida do Teu servo, o pastor Manuel Caetano, sobre a regência e sobre o comando desta igreja, orientado pelo Teu Espírito Santo. Quero dar graças a Ti pela vida do Teu servo, irmão Eliezer, por se lembrar de mim, Pai, sendo impulsionado pelo Teu Espírito a nos fazer participar deste momento glorioso. Quero pedir a Ti por toda esta banda, por esta orquestra, porque se não fosse a ocasião da festa deles, eu também não estaria aqui, mas também por toda a Tua igreja, com a qual eu pude sentir a Tua presença nesta noite, com a qual eu pude ser alguém que glorificasse o Teu nome pelo ato ou efeito da comunhão. Esta noite foi uma noite que o Senhor curou, foi uma noite que o Senhor restaurou, e a Tua palavra vai mostrar os resultados disso. Eu quero Te fazer um pedido especial, uma vez que põe diante de Ti a minha oferta e o meu sacrifício para este fim de semana, que a Tua palavra, que diz a verdade, não mente, é ela que afirma que quando o Senhor envia a Tua palavra, ela é como neve que cai sobre a terra, é como a chuva que vem para regar os campos, para dar pão ao que tem fome, para dar semente ao agricultor, e ela não vai voltar para Ti antes que cumpra tudo com quanto lhe apraz. Eu quero Te fazer um pedido especial: cumpra com a Tua palavra, que a vida destes, mesmo aqueles que ficaram em seus lugares, mesmo aqueles que desatinados por tudo que ouviram, que eles possam viver o que o Senhor tem como um projeto para a glória do Teu nome neles, e em todas essas coisas possamos nos preparar ou perseverar em preparar-nos para o grande dia. Se alguém aqui, Pai, sabendo da sua condição, precisa se reconciliar, precisa aceitar a Ti como Senhor e Salvador, eu não vou constrangê-los a isso, mas que eles não saiam daqui sem antes procurar o pastor dessa igreja, procurar um obreiro dessa casa, para dizer: eu quero Jesus, eu não posso andar sem Jesus, eu preciso de Jesus, Jesus precisa fazer parte da minha história. Que ele saia do seu lugar, que ele tome uma posição, porque ele também é contado entre aqueles que vão cantar e dizer: Santo, 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 como o som das muitas águas, vão dizer: é aquele que vive e que reina para sempre, que venceu a morte e o inferno e tem a chave da vida em suas mãos. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor para toda a eternidade. Só quem crê e espera essas coisas, levante a mão e glorifique ao Senhor por um instante.